Bem, pessoal, agora a gente vai fazer uma revisão, tirar algumas dúvidas que vocês possam ter, certo? Vamos lá. Primeiramente, o que nós temos? Nós temos uma aplicação, certo? De inscrição em algum evento, com a passagem de alguns dados lá, como nome, e-mail, CPF, data de nascimento e se a pessoa era formada ou não. Nós temos um código ali misturado a view, certo? Se nós formos abrir a nossa view aqui, nosso index, nós tínhamos aqui em cima muito código PHP, ou seja, a mantenibilidade era zero, reaproveitamento de código era zero, certo? Então era muito difícil de manter, corrigir, testar ou qualquer outro tipo de coisa. A gente começou a trabalhar com classes, certo? Ou seja, dividimos a nossa responsabilidade ali. A gente ganhou um certo reaproveitamento de código, já que a gente tem parte dele isolado, ou seja, a gente pode reaproveitar em algum outro lugar do nosso sistema. Porém, nós ainda estávamos enviando a nossa página para ela mesma, certo? E a mantenibilidade e testabilidade ainda não tinham, certo? O que a gente fez após isso? Nós começamos a dividir as responsabilidades do nosso código. Nós já tínhamos ali uma certa divisão entre a nossa view e a nossa regra de negócio, certo? Nós eliminamos todo o código PHP que estava na nossa view, praticamente, certo? De regra de negócio, de regra de fluxo, digamos assim. Nós criamos uma estrutura aqui que vai que ela dividiu as responsabilidades, ou seja, nós temos um diretório controller. O que é esse diretório? Qual é a responsabilidade dessa camada? Ela vai garantir o fluxo do nosso sistema, ou seja, ela é responsável pelo fluxo do nosso sistema. Nós criamos aqui uma camada, um diretório aqui responsável pelo nosso módulo, pelas nossas regras de negócio. Ou seja, qualquer regra da nossa aplicação, seja de negócio, digamos que o nosso cliente aqui queira obter todos os usuários cadastrados, nós iríamos criar uma classe aqui dentro que vai listar todos os usuários cadastrados, certo? Iríamos ter o nosso controlador para fazer essa comunicação e iríamos ter uma view que iria exibir todos os usuários. Falando em view, criamos também um diretório aqui, uma camada onde vai conter todas as nossas views. Em resumo, pessoal, essa é o significado de MVC. Basicamente, nós dividimos a nossa aplicação em 3 camadas, seguindo os conceitos do MVC. Tanto que nós nomeamos cada camada na nossa aplicação de acordo com o nome do MVC. Nós temos aqui um nosso código dividido em responsabilidades. Eu sei que isso parece repetitivo, parece chato, mas é porque eu quero realmente que vocês entendam que a arquitetura é divisão de responsabilidades, certo? E a forma que essas responsabilidades, que esses componentes, eles vão interagir uns com os outros. Basicamente é isso. Eu estou sendo muito repetitivo, mas é para que vocês consigam entender. Para que a gente chegasse a esse ponto aqui, o que nós utilizamos? Primeiramente, nós utilizamos uma ferramenta do PHP, que é o Composer, certo? Eu criei aqui um composer.json, certo? Nele eu adicionei um require e um autoload. O que o require vai fazer, certo? Aqui nós definiremos todas as nossas dependências externas. Por exemplo, alguma biblioteca. No caso aqui nós utilizamos a minha biblioteca de rotas. E no autoload aqui, ele vai nos auxiliar a fazer o carregamento dos nossos arquivos, das nossas classes, certo? Ou funções que tem algum namespace. Ou seja, a gente removeu a utilização de requires. Apesar de utilizarmos aqui no nosso controller um require once aqui, pessoal, isso aqui é uma aplicação didática. Novamente repetindo para vocês, em uma aplicação profissional a gente utilizaria algum componente para trabalhar com views. Eu falei anteriormente do Twig, do Blade, tem o Plates também, certo? Para quem quiser dar uma olhada, peço que vocês pesquisem isso. Então pronto, nós utilizamos aqui o Composer para baixar uma biblioteca para a gente e para carregar as nossas classes ou funções ou algo que tenha um namespace, certo? Voltando aqui, nós definimos o nosso namespace, ou seja, tudo que tiver
insert aqui, o nosso autoload vai conseguir carregar. Nós também criamos aqui uma pastazinha public aqui, jogamos o nosso index para lá. No nosso index nós chamamos aqui a nossa biblioteca de rotas aqui, a nossa instância, certo? E adicionamos duas rotas e mandamos executar. Ou seja, caso seja acessado a rota barra, certo? Via get, ele vai retornar o nosso formulário. Se a gente acessar via post, ele vai pegar os dados, fazer todo o processamento, retornar para a nossa view com a mensagem de sucesso ou de erro. Pessoal, ficou um pouco confuso talvez a explicação sobre namespace, mas eu vou tirar essa dúvida aqui de vocês agora. Por exemplo, eu tenho a minha classe aqui, eu tenho o meu objeto plug_route aqui, certo? Como a gente pode ver, o namespace dele é plug_route, plug_route. Digamos que em alguma parte do nosso projeto, digamos assim, nós tenhamos uma classe com o mesmo nome, plug_route, certo? Porém, o namespace dele vai ser diferente. Então, a gente pode fazer isso. Então, caso a gente chame aqui, essa mesma classe plug_route que está em outro namespace, o que aconteceria? Primeiramente, a gente tem duas formas de utilizar. Primeiro, aqui em cima nós podemos ver que tem os use, certo? Use e o meu namespace. Se eu precisar criar aqui 10 instâncias desse plug_route aqui, eu vou conseguir tranquilamente. Eu não vou precisar passar o namespace completo da minha aplicação, aliás, do meu objeto, certo? Da minha classe. Não vou precisar passar esse namespace completo. Eu posso também passar esse namespace completo, nada impede. Caso eu tenha outro namespace igual, como eu falei anteriormente, né? Namespace não, desculpa, outra classe com o mesmo nome, mas com namespace diferente, e a gente fosse utilizar nesse mesmo arquivo aqui, a gente teria duas formas. Ou nós passaremos aqui, por exemplo, my namespace, certo? O meu namespace dessa nova classe com o mesmo nome, ou para a gente utilizar ela globalmente com o use aqui, podendo ser utilizado em vários outros lugares, nós faremos aqui my namespace, a minha classe plug_route aqui, certo? E a gente teria que dar um alias para ela, as route, por exemplo, as route. Pronto. O que a gente faria aqui? Ao invés de utilizar plug_route aqui, nós faremos assim. Pronto. Ele já entende o que? Que esse route aqui vai vir desse namespace. Certo, pessoal? Eu espero que dessa vez realmente vocês tenham entendido a parte de namespace, de como trabalhar com elas com PHP. Se tiver ficado confuso, recomendo que vocês procurem na própria documentação do PHP. Eu não mostrei aqui documentação. O endereço dela é php.net, certo? A documentação do PHP. Documentação do PHP tem vários idiomas, tem em português. Quem quiser aprender, vou remover esse código aqui. Então, sobre o namespace é isso. Voltando aqui para nossa aplicação em si, como eu falei anteriormente, nós dividimos as responsabilidades aqui. Ou seja, algo que eu não falei anteriormente, talvez seja o fluxo, como ficou agora com um sistema de rotas, certo? Então, pessoal, como é que vai funcionar? Quando a gente acessar determinado endereço da nossa aplicação, ele vai redirecionar para o nosso index, para esse index aqui de public, certo? Que a gente configurou no nosso Docker Compose, certo? Ou seja, quando a gente acessar determinado endereço, ele vai cair aqui no nosso index. A minha biblioteca de rotas aqui vai pegar esse endereço, vai verificar se esse endereço foi definida alguma rota para esse endereço. Se tiver sido, ele vai chamar a ação necessária para ela, ou seja, o nosso callback aqui, no caso aqui é uma classe e um método dessa classe, como poderia ser uma função anônima também, como estava definido anteriormente, certo? Então o fluxo é esse: acessei determinado endereço, a nossa biblioteca de rotas vai pegar esse endereço, vai analisar se tem alguma rota definida para ela. Caso tenha,
vai chamar a ação correspondente, certo? No caso aqui, vai criar a instância desse objeto, vai passar as dependências para ele, caso seja necessário. No nosso controller aqui nós temos duas dependências, certo? Pessoal, outra coisa que ele vai fazer aqui, e vai chamar o nosso index. No nosso index, ele basicamente vai retornar a nossa view. Beleza. Caso a gente envie o formulário, a gente preenche o formulário e envie novamente. Nossa rota aqui vai pegar, capturar, pegar todo, fazer toda a análise novamente, criar o nosso controller, passar as dependências para ele, chamar o nosso método register. O nosso método register aqui vai chamar a ação da nossa classe de domínio, certo? Nosso subscription, nossa classe de regra de negócio, vai passar os dados para ela. A nossa classe de regra de negócio vai manipular esses dados, vai fazer todas as verificações, vai salvar os dados, vai enviar o e-mail, vai retornar se o usuário, se a inscrição foi salva com sucesso ou não, vai retornar para o nosso controller e o nosso controller vai retornar para a nossa view, passando os dados, certo? Basicamente, pessoal, esse é o fluxo do nosso sistema. Não tem muito segredo. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, entre no nosso grupo no Telegram lá, me chamem ou chamem outras pessoas, é um grupo aberto para debate, certo? E por enquanto, por esse vídeo é só. A gente continua os nossos estudos sobre arquitetura nos próximos vídeos e vejo vocês lá. Até mais.